Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, como vocês estão? Na aula de hoje, nós daremos início aos estudos do caderno 3, módulo 13, que trata dos estudos dos pronomes. Então, nós faremos uma introdução aos estudos dessa classe gramatical. O autor aí de vocês, da apostila, ele divide, algumas classificações dos pronomes para esse módulo e algumas para o módulo seguinte. Então, nós estudaremos dessa forma, como ele optou e achou melhor, fazer essa explicação, esse aprofundamento dos estudos para vocês, visto que os pronomes, vocês já vêm aí estudando, anteriormente, no decorrer de todos os anos anteriores de estudo de vocês, certo? Então, para dar início, eu lhes questiono, o que é a classe gramatical dos pronomes? O que são os pronomes? Os pronomes, eles podem ser palavras que eles acompanham ou substituem, o substantivo, ou até outro termo que faça papel de substantivo para indicar a pessoa discursiva, ou seja, aquele que vai falar ali no momento do discurso, na oração, certo? Sendo assim, essa classificação dos pronomes, elas podem se dividir em 6, que são os pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos, certo? Então, para começar, o autor lá ele vai falar que no processo de comunicação, sempre podemos identificar um emissor, que é aquele que transmite uma informação. Podemos indicar também um receptor, que é aquele a quem se dirige a informação, e o ser com quem se fala. E um assunto, que é coisa ou indivíduo sobre os quais se fala. Então, o emissor, ele vai ser a primeira pessoa do discurso, o receptor a segunda e o assunto a terceira. Observem aqui essa colocação. Eu fiz as encomendas, mas tu não as trouxeste. Tua irresponsabilidade me cansa. Aqui, é uma frase só. Observem, o eu aqui, ele é um pronome que demonstra que é o emissor, ou seja, a primeira pessoa lá do discurso. O tu e o tua, é o receptor, ou seja, a segunda pessoa do discurso. E esse as aqui, representa, é o assunto, ou seja, a terceira pessoa do discurso. As classificações, vamos entrar nelas agora. A primeira que eu falei para vocês lá são as pessoais, e uma das quais o autor vai trabalhar no módulo 13. Os pronomes pessoais, eles se subdividem em pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos, E é o mais comum deles. Quando a gente fala em pronomes, a gente logo lembra, então, dos pronomes pessoais. Olha, os pronomes pessoais, do caso reto, aquela classificaçãozinha que a gente já conhece, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Que indica primeira do singular, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Observem aqui, nós devemos nos dedicar aos estudos. O pronome aqui, pessoal reto, indica aí a primeira pessoa do plural. Agora aqui, ela ainda não obteve o reconhecimento merecido. Aqui o ela representa a terceira pessoa do singular, ok? Agora, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão ser aí um pouquinho mais complexos, pois eles desempenham, funções sintáticas. Então, eles podem, fazer aí, estar relacionados com objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial e agente da passiva. Então, lá, essas frases aqui, são exemplos que estão aí na apostila de vocês, e eu trouxe para vocês verem como ocorre, essa classificação aí. Olhem, eu a vi na feira. Então, esse azinho aqui, eu a vi na feira, faz colocação de pronome oblíquo, como objeto direto. Na segunda colocação, que é dediquei-lhe minhas homenagens. Olha, o lhe aqui, pronome oblíquo, que tem papel de objeto indireto, Cortou-me os cabelos, mais do que pedi. É um adjunto adnominal. Aqui, o me, Pronome oblíquo que estabelece relação de adjunto adnominal. Quarta frase.
Vovô tem grande apreço por mim. Ó, o pronome vai aparecer lá no final da frase, tá? E desempenha aí uma função sintática como complemento nominal. Aqui, saia conosco quando você puder. Olha, o conosco é um pronome oblíquo, tá? Como aqui com função de adjunto adverbial. E na última frase, mais cedo ou mais tarde, seria denunciado por eles. O eles aqui tem, né, a função de pronome que representa como agente da passiva, certo? Então, agora observem aqui essa tabelinha, tá? Que demonstra aí em relação aos pronomes. Oblíquos, pois eles podem ser átonos ou podem ser tônicos, tá? Os pronomes oblíquos átonos é quando eles não têm o uso da preposição. Ou seja, eles não vêm antecedidos por preposição. Já os pronomes tônicos são aqueles que são antecedidos por preposições, ok? Então, olha, vejam, os átonos, aqui, seguindo, né, aquela linha de raciocínio de primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, tá? Olha, mi, ti, o, a, si, lhe, no, nós, vós, os, a, si, lhes. Os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela. Nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles, elas, certo? Então, observem aqui, ó, só para vocês entenderem que o ele, ela, ele pode ser lá pronome pessoal do caso reto, tá? Como eles e elas aqui, e também pode ser oblíquo, tá ok? Então, tem que ficar atento aí perante essa colocação. Olha, a próxima classificação aqui, que não está naquela classificação geral de 6, tá? Que eu falei lá no início do vídeo, mas que é uma subdivisão dos pronomes, são os pronomes de tratamento. Ou seja, que são aqueles utilizados como um chamamento, certo? Olha, nós temos o você e tu, que é informal, nós utilizamos muito aqui na nossa região, acho que nós utilizamos mais o você, né? O tu não, nem tanto. Temos senhor, senhora, que é um tratamento respeitoso. Temos o vossa senhoria, tratamento formal. Vossa eminência, utilizado para tratamentos de cardeais. Vossa magnificência, para reitores de universidades. Vossa excelência, tratamento com altas autoridades. Vossa alteza, para príncipes e duques. Vossa santidade, tratamento com papa, e vossa majestade com reis e rainhas. Então, tem aí algumas, né, algumas pessoas que desempenham funções que vão ter aí o seu próprio pronome de tratamento, o seu próprio chamamento, ok? Como é o caso aí, ó, de reitores, dos papas, príncipes, certo? E se a gente quer chamar de modo respeitoso, nós podemos chamar senhor, senhora, quando é um tratamento mais formal, vossa senhoria. Os pronomes de tratamento têm essa curiosidade. Olha, vossa majestade sentiu-se mal? Veja que aqui esse vossa, tá? Ele se refere a fala-se, tá? Fala-se diretamente com a pessoa. Então aqui, olha, é um questionamento, eu estou falando diretamente com um outro alguém. Agora aqui, quando eu falo sua, tá? Sua santidade anda preocupado com rebeliões, eu já estou falando sobre a pessoa. Então eu falo sobre alguém, tá? De alguém. Tá? Agora aqui, pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, tá? São aqueles que indicam posse, tá? Então, eles também vão ser divididos aí naquelas pessoas discursivas, tá? E são meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, suas, suas, nosso, nossos, nossas, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas, seus, seus, suas, suas, tá? Então, vejam aí que a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, tá? São iguais e também, né, entra naquela regra que nós vamos ter que adequar, ver de acordo com o contexto, tá? Para nós identificarmos se vai estar lá na terceira pessoa do singular, tá? Ou na terceira pessoa do plural. Vejam aqui a frase de colocação dos pronomes possessivos. Meus erros costumam me incomodar mais que os dele, tá? Então, vejam aí que meus erros aqui, tá? Faz a colocação lá de qual pessoa?
Cadê os meus? Primeira pessoa do singular, certo? Então, aqui ele está se referindo o eu, certo? A um outro alguém. Então, meus erros, primeira pessoa se refere a um outro. Pronome pessoal, pronome possessivo, que indica posse, tá ok? Pessoal, então na próxima aula nós continuaremos então estudando essas demais classificações, certo? Peço aí que vocês leiam o módulo, tá? Porque tem mais informações, tirem para que vocês possam tirar as dúvidas na nossa aula online. Agradeço pela atenção de vocês e até mais.